Bom dia, aliás, bom dia nada, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde você que vai estar conosco nessa live, nessa tarde, que o Todo-Poderoso abençoe vocês. Pois é, né, gente? O pessoal do STF, o pessoal da polícia, todo mundo estava esperando um golpe hoje de manhã, com gente armada, com tanque, com fuzil, metralhadora, iam sair todo mundo correndo, invadir lá o palácio, ou seja, aonde ficam os ministros, fazer os ministros reféns, expulsar tudo. Você viu lá? Aconteceu nada. E agora à tarde está acontecendo a reunião com crente, gente. Um punhado de evangélicos, milhares de evangélicos lá em São Paulo. É claro que o nosso presidente, ele às vezes não pensa para falar. E aí arruma um punhado de situações e tudo. Mas uma coisa que nunca aconteceu, não vai acontecer, é pensar em dar golpe para voltar à ditadura. Não tem nada disso. Nada disso. E aí, inclusive, hoje, o presidente do PSDB chegou amanhã, vamos sentar para a gente ver se pega o impeachment do presidente. Impeachment por quê? Porque ele disse que deve enquadrar direitos os ministros do STF, que os ministros do STF têm passado do limite, isso é fato, isso não tenha dúvida. Ou seja, várias coisas podem acontecer com todo mundo, menos com eles. Se aconteceu, eles ficam chateados, magoados, ressentidos. Não estou falando de gente que fica ameaçando o ministro de morte. Isso aí é crime. Totalmente criminoso. Agora, falar que ele é careca, que ele é feio, essas coisas todas, isso aí, infelizmente, todo mundo xinga os políticos, xinga todo mundo. E mandar prender por causa disso, e na delegacia da queixa, tá demais para minha cabeça, né? Esse negócio de ameaçar pessoas ou ameaçar ministros, isso aí é fora de órbita. Mas vamos falar de Deus que dá mais certo, deixa o Bolsonaro resolver os problemas dele lá em cima, e quem tem menos juízo ainda fica envolvido o tempo inteiro, 24 horas por isso, defendendo essas coisas, que eu preocupo é que a nossa economia está aumentando a inflação, os preços das coisas estão aumentando, e o nosso ministro lá que deveria dar um jeito da economia, até agora está deixando a economia ir para o brejo, ou seja, aumentando os preços diariamente. Ninguém suporta o preço da gasolina, o preço da carne está muito caro, arroz, feijão, tudo está subindo, fora a energia. É isso que os nossos políticos têm que dar conta, o presidente tem que dar conta disso e resolver esse problema. Se for o caso, troca o ministro para colocar um que dá uma injeção na economia e mude os rumos da economia. Tá certo? Mas para isso, então, nós precisamos orar, buscar a Deus em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração juntos agora, orar ao Senhor, pedir ao Senhor que fale conosco mais uma vez. Quero continuar o assunto que começamos ontem. Senhor Jesus, nesta tarde, quero pedir ao Senhor que o Teu Santo e Doce Espírito possa estar movendo em nossas vidas, nos dando sabedoria, que é o tema da nossa ministração de hoje. Meu Deus, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor, que a vida do Senhor possa preencher cada coração, cada espírito, cada alma, levando cada um, meu Pai, a crescer, a avançar e, acima de tudo, prosperar. Leva esta igreja a prosperar, leva os irmãos a enriquecer, leva os irmãos a alcançar o melhor da terra, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia comigo lá no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 4. Daniel 1, versículo 4. Vamos ver o versículo 3 inicialmente, né? E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real dos príncipes. Verso 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruída em toda sabedoria, douto em ciência, entendida em conhecimento, e que tivesse habilidade para assistir no palácio e que lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Ontem eu estava ministrando e falando com vocês a respeito de quem quer crescer profissionalmente. Isso aqui é um RH, recursos humanos puro.
as coisas não mudaram. Qualquer pessoa que vai ser contratado aí por qualquer empresa precisa ter esses fundamentos claros aqui. E ontem também, na live de ontem, eu comecei dizendo que foi espalhado uma mentira mesmo, eu afirmo sem medo de errar, que um crente, só por ele ser dizimista e ofertante, ele vai prosperar. Não preciso dizer nome de igrejas nem nada, mas você já ouviu várias vezes, segmento de igreja dizendo: olha, vende seu tudo e dá aqui, coloca no altar, vende o seu tudo, dá na igreja, pegue o seu dízimo e a sua oferta, dá na igreja, porque com isso você vai prosperar. E eu disse ontem, e volto a afirmar, isso é 50% do processo. Dizimar e ofertar é 50% do processo, porque nós alcançamos o direito de provar Deus nisso, se Ele vai ou não vai abrir a janela dos céus. Segundo, que por causa do fato, porque somos dizimistas e ofertantes, nós teremos direito em ver o devorador sendo repreendido na nossa vida financeira. Terceiro, que a nossa vida, ou seja, nós não seremos estéreis, mas pessoas produtivas. Então as janelas dos céus se abrem, o devorador é repreendido e nós tornamos pessoas que estão diariamente produzindo negócios, produzindo coisas e produzindo salário. Mas para isso é 50%. Os outros 50% precisa a pessoa ter qualificações naturais. Porque o que diz claramente na Bíblia, ou seja, na questão do dízimo, é algo espiritual, é trazer Deus para o seu negócio, é trazer Deus para a sua causa, é trazer Deus para aquilo que te pertence. É mais ou menos o seguinte: você tem uma empresa, ok? Você tem uma empresa, e aí você quer levantar essa empresa, quer fazer ela dar lucro, quer fazer essa empresa fluir. A primeira coisa, você tem que trazer Deus para o seu negócio. Você tem que dizimar e ofertar do seu negócio. Dizimar e ofertar. Porque se você não dizima e não oferta do seu negócio, com toda certeza, você vai ter sempre as janelas dos céus fechadas, ou seja, não entra como deveria, e quando entra, aí entra o segundo ponto: o devorador vai e devora o que te pertence. Devora o que é seu. E aí não se torna uma empresa produtiva, que cresce, que avança, que aumenta o número de clientes e aumenta a área financeira. Por isso que você precisa aprender a dizimar do seu negócio. É mais ou menos o seguinte, vamos partir do pressuposto seguinte, que eu tenho uma empresa, mas eu tenho um salário fora. Aí então, na minha cabeça, eu penso que se eu dizimar do meu salário fora, ou seja, eu recebo uma aposentadoria, ou então eu recebo um salário extra, ou eu recebo algum dinheiro que diariamente entra na minha conta. Eu pego o meu dízimo, ou seja, daquele dinheiro eu dizimo, mas não dizimo da empresa. Você vai observar que a sua vida pessoal na área financeira vai bem, mas a sua empresa que você não dizima dela, ela vai só descendo, só gerando confusão, só vendo o devorador devorando o que te pertence. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Então nós precisamos entender que dizimar e ofertar é fundamento. Aí você fala: bispo, como é que fica? Por exemplo, só para você ter noção, eu sou pastor. Pastor não deve, antes de ser pastor, eu sou ovelha. Eu dou o dízimo do meu subsídio pastoral, do meu salário. É assim. Por isso, eu não vou ficar apertado. As coisas sempre vão fluir. Diariamente. Mas eu preciso entender que isso é 50%. O meu dízimo é 50%. Então vamos fazer o negócio. Se só dizimar e ofertar me faz prosperar, o que eu vou fazer então? Vou dizimar, ofertar, vou colocar lá uma nota de $100 lá, furar lá no pé da cama, ou seja, vou plantar e vou pensar que vai nascer um pé de dólar. Ou seja, cada ramo que nasce $100. Milhares de dólares vão fluir. Gente, raciocina um pouco.
Mas aí você fala, bispo, então como é que você faz para melhorar de vida? Simples, eu vou, coloco o meu dízimo, mas em contrapartida, diariamente eu estou me qualificando, me ajustando para prestar serviço para as pessoas. Se eu sou pastor, eu presto serviço para a minha comunidade, para a congregação que eu estou nela. Mas para isso eu tenho que continuar crescendo, continuar avançando, continuar estudando, continuar buscando. Durante essa pandemia toda, qual foi o dia que eu fiquei lá em casa? Que eu fiquei trancado em casa com medo da pandemia? Eu vim todos os dias, inclusive sábado e domingo, todos os dias durante esse 1 ano e paulada, eu vim para a igreja. Teve dias que não veio uma viva alma aqui, mas eu estava no meu local de trabalho, trabalhando, porque 50% é porque eu dizimo minha oferta, e os outros é porque eu estou trabalhando, executando, mas não executo o trabalho de qualquer jeito. Então vamos lá para a palavra agora. Ontem nós ministramos dizendo que para que nós possamos prosperar, nós precisamos aprender a cuidar da nossa aparência. Hoje, eu quero dizer para você, que só um rostinho bonito, um corpinho bonito, malhadinho, não faz ninguém prosperar. Você pode ser dizimista e ofertante e ser uma pessoa toda bonitinha. Não é só isso. Olha o que ele diz ali, ó. Boa aparência, instruído em toda a sabedoria. Ô irmão, uma das coisas mais terríveis nos dias de hoje é que uma quantidade muito grande das pessoas que estão se inscrevendo nas empresas e estão passando agora, estão passando pelo fio da navalha para arrumar trabalho, é quando o psicólogo ou a psicóloga, ou a pessoa que vai contratar lá, que tem experiência, ela faz perguntas para ver como é que é essa pessoa, se é uma pessoa sábia ou se é uma pessoa tola. Amigo, escuta, para os dias de hoje, se você não se tornar uma pessoa mais sábia, porque inteligente você é, e inteligência não é sabedoria. Tem pessoas que são inteligentes, tem pessoas que têm conhecimento, tem pessoas que têm cultura, mas não têm sabedoria. Tem pessoas que têm inteligência para as coisas naturais, mas não têm escolaridade, não têm cultura, mas são sábias. Vou te contar uma historiazinha rápida aqui. Não é nem uma história, um testemunho. O meu sogro, pai da bispa Cleudia, ele não sabe ler nem escrever. Ele é analfabeto. Quando era criança, foi tirado da escola e na adolescência também. Tinha que trabalhar de pedreiro, trabalhar na roça e depois de pedreiro. Mas aí, em contrapartida, é uma pessoa extremamente curiosa com as coisas. E foi, ao longo do tempo, foi acrescentando, buscando coisas e colocando na sua vida. E aquilo fez com que ele prosperasse. Mas ele sabe contar dinheiro, viu? Contar dinheiro. E ele então aprendeu a contar dinheiro. Mas primeiro trabalhando, fazendo tudo certo. E ao mesmo tempo, ele adquiriu tudo isso, não com cultura, mas com sabedoria. Quer ver? Eu vou te mostrar algo de sabedoria para começar a nossa palavra propriamente dita. Meu sogro lá na cidade de São Luís dos Montes Belos, ele foi abrir um negócio de aluguel de material, ou seja, para construção civil. Andaimes, britadeiras, máquinas de furadeira, todo tipo de máquina para construção civil. Inclusive construção civil pesada. Ele foi, abriu e foi fazendo as coisas aos poucos. Ele ajuntou o dinheiro, comprou lá, por exemplo, 5 betoneiras e começou a alugar as betoneiras.
Quando ele alugou as betoneiras, ele alugava as 5, saíram para, ou seja, para as várias pessoas que queriam betoneiras. Aí essas pessoas foram pagando os aluguéis, ele foi ajuntando e ele não gastava o dinheiro. Comprou mais 5 betoneiras, agora ele tem 10 e só pagava à vista. E aí eu sei que ele deve ter brincando entre 40 e 50 betoneiras. Aí ele foi ajuntando dinheiro, comprando andaime, só comprava à vista. E foi comprando tudo. O que aconteceu? Quando o negócio dele começou a crescer, aí tinha um engenheiro da Caixa Econômica Federal, que era a pessoa que avaliava os imóveis para a Caixa. Ele viu aquele negócio, cresceu os olhos e falou: eu vou abrir um negócio para concorrer com o negócio do seu João do Bispo. Por que eu chamo João do Bispo? Porque antes ele prestava serviço para um bispo da Igreja Católica, há muitos anos atrás. Agora ele presta serviço para mim, que sou o bispo, genro dele. Estou falando presta serviço no sentido de me abençoar diariamente, homem muito abençoado. Mas presta atenção. Aí aquele engenheiro culto, esperto, certo? Inteligente, uma pessoa estudada, chegou e falou: eu vou abrir um negócio na cidade para concorrer com o João do Bispo. Como sou eu que faço todo o trabalho da Caixa Econômica, alguém quer fazer um financiamento. Para que possa liberar o financiamento, o engenheiro tem que ir lá, o quê? E olhar se o imóvel vale aquilo, se não tem rachadura, se não tem nada. Com isso, o que acontecia? Ele já chegava e falava com a pessoa: ó, vai precisar de umas reformas assim, se aluga de mim o seu material, ou seja, de construção, porque eu abri. Então, as contas que ele fez? Que ele, como seria o camarada, o engenheiro que liberaria as obras para os financiamentos da Caixa, ele já teria clientes cativos. E ele foi e comprou material. Comprou as mesmas coisas, betoneiras, várias betoneiras, comprou andaimes, comprou máquinas, furadeiras, os vários tipos de máquinas. Mas comprou o quê? No cartão de crédito, a prestação. E o meu sogro comprava à vista. Aí então, quando ele comprou, ele foi e colocou, exemplo, se uma betoneira custasse R$50 por dia, ele colocava a R$40 a betoneira. Se uma máquina custava R$30, ele colocava 20, sempre 5 ou 10 reais a menos por dia. Então, em 10 dias, lá no meu sogro, era R$500. E lá no material dele era R$400. Vai escutando essa história aqui. Aí que aconteceu? Os clientes começaram a vir no seu João e falar: olha, a betoneira do senhor está 50 por dia, eu preciso dela 20 dias, dá R$1.000. Mas lá no engenheiro fulano de tal, fica R$800. O senhor não podia quebrar o seu preço? O seu João falou: não, eu não posso diminuir o preço. Por quê? Desse jeito o senhor vai quebrar, desse jeito o senhor vai perder todo o seu negócio, porque ele é engenheiro e ele simplesmente toma conta de toda a cidade. Seu João chegou e falou: só tem um negócio, eu não tenho dívidas, meus negócios estão compra e está pago. Eu não vou abaixar meus preços, porque eu sei quanto é que custa a manutenção de tudo isso. Deixa ele tocar o negócio dele, fazer mais barato, deixa ele. E se eu fosse você, eu iria para alugar com ele, porque lá está R$200 mais barato. E o seu João, tranquilo. Aí Cleudia chegou e perguntou para ele, falou: pai, o senhor não tem medo dessa situação toda com esse engenheiro? Ele falou: minha filha, eu não tenho problema nenhum com isso. Primeiro, porque Deus me abençoou e eu comprei tudo à vista que eu tenho. Então não devo nada. E ele está endividado. Começou com dívida. Segundo, eu sempre fui honesto e correto com os meus clientes, esses anos todos. Ele está começando agora, no novo negócio. Terceiro, quando as máquinas quebram, eu busco e faço a manutenção rapidamente, porque eu tenho os funcionários certos. Ele ainda vai arrumar os funcionários. Quarto, eu não fiz nenhum mal a ele para eu ser amaldiçoado. Eu conheço ele há muitos anos, eu sempre abençoei e eu digo que ele seja abençoado então. Pronto.
e eu vou ficar tranquilo aqui. Minha clientela pode diminuir, mas uma coisa é certa, eu vou esperar tranquilamente as coisas acontecerem. Aí o que aconteceu? Ia lá no Seu João, se tinha 100 clientes, agora ia 10 agora, e 90 ia para ele. Mas como ele não tem dívida, e o local que o Seu João tinha era dele, e é dele até hoje, e ele tinha um dinheiro guardado e foi se mantendo, e o outro, pronto, só que daqui um pouco as máquinas quebram, quando chega para arrumar, não tem a mão de obra especializada, ele não entendia, e aí os caras começam a reclamar, aí aquela pessoa que simplesmente foi lá, chegava e falava o seguinte, olha, a betoneira custa 50 no Seu João, e aqui custa 40, aí ele ia pagar R$1.000, a betoneira quebra, e ele não tem como repor, porque não dá conta de arrumar as peças, não dá conta de consertar, aí ele ia lá, desfazia o negócio, ia lá buscar no Seu João de R$50 e não de 40, e a coisa foi avançando. Quando passou cerca de 1 ano e meio, foi o bastante. Ele chega para o Seu João e fala, Seu João, o senhor não quer comprar todo o meu material não? Por quê? Porque o camarada, ele entrou no negócio, porque ele achava que era bom demais o negócio, abaixou os preços, e os preços não cobriam os custos. Por quê? Máquina quebra, e o conserto é caro. Moral da história, o Seu João foi, tinha guardado o dinheiro, comprou os maquinários dele todo, ficou com os 2 negócios. E agora, aonde está a ver com a nossa palavra? Porque meu sogro não é culto, não tem ciência, meu sogro não é um homem que tem letra, mas ele tem sabedoria. O que ele fez? Eu comprei à vista, isso é sabedoria. Eu comprei à vista e ele comprou a prazo. Vai ter que pagar. Segundo, quando quebrar uma máquina, como é que vai consertar? E meu sogro, antes de começar o negócio, aprendeu como é que conserta as máquinas, porque ele mexe em tudo, para depois contratar um funcionário. Terceiro, eu nunca fiz mal a ele, sempre abençoei. Isso é sabedoria, você está entendendo? Isso é sabedoria. Para você entrar num negócio, cuidar de um negócio, você precisa ter sabedoria que vem de Deus. Uma pessoa sábia sabe quando calar a boca e sabe quando falar as coisas. Uma pessoa que é sábia, ela sabe a hora de ir, mas sabe a hora de ficar quieto. Isso não tem a ver com cultura, não tem a ver com ciência, não tem a ver com faculdade, não tem a ver com livros, tem a ver com comunhão com Deus. Abra sua Bíblia comigo agora, por gentileza. Quero cumprimentar aqui a dona Lourdes, Deus abençoe, a Anice, o Vilmair, a Júlia, o Jorge, a Nilda Santana, a Eliene, o Fernando Carvalho, Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia comigo agora, lá no capítulo 4 do livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Raquel Carvalho, Deus abençoe. Olha o que está escrito aqui, ó. Se você quer ser uma pessoa que quer prosperar, estando em Deus, seja dizimista e ofertante, que é 50%. Mas o restante são 7 os fundamentos lá de Daniel, para a gente aprender a prosperar. Então uma pessoa que quer prosperar, cuida da aparência, é importante? É, mas ele precisa se tornar sábio. Olha o que ele está dizendo aqui. A sabedoria é a principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Então, deixa eu dizer a você, você quer dar certo nessa vida em qualquer área, seja no seu casamento, seja na sua criação de filho, seja no relacionamento com amigos, relacionamento no trabalho, se você quer ajustar no seu negócio, na sua empresa, põe isso na sua cabeça, a coisa principal, antes mesmo de conhecimento, gente, antes mesmo de ciência, ele está dizendo, a coisa principal é a sabedoria. Quer ver? Volta lá novamente lá em Daniel, capítulo 1, versículo 4, para você ver.
E aí nós vamos voltar nesse texto. Jovens em que não houvesse defeito de boa aparência, instruído em toda sabedoria, douto em ciência e entendimento. Olha o que ele está dizendo ali. Que ciência e conhecimento vem depois de sabedoria. Tem pessoas que acham que se fizeram a faculdade, fizeram a universidade, pós-graduar, ser doutor, ele vai ser bem sucedido. Ele é bem sucedido naquilo que se trata de ciência, mas ele não tem jeito para relacionar com pessoas, para entrar e sair, para parar na hora certa, para ir na hora certa, para calar na hora certa e falar na hora certa. Aqui o Senhor coloca sabedoria acima de ciência e acima do conhecimento geral. Volte lá novamente no Provérbios 4:7. Olha o que ele diz aqui. A sabedoria é o principal fundamento. Vem antes de ciência, que é conhecimento específico, que nós vamos falar disso amanhã. Vem antes de conhecimentos gerais. Você precisa ter sabedoria, irmão. Você precisa entender que isso é fundamental na sua vida. É fundamental para a sua vida. A pessoa que não tem sabedoria, às vezes tem ciência, tem conhecimento, mas põe tudo a perder com uma palavra falada na hora errada. Quem tem sabedoria, aprende a dominar os impulsos, aprende a dominar a língua, o ímpeto. A pessoa que tem sabedoria fala a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. A pessoa que tem sabedoria fala a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, mas o tolo fala a coisa errada, aonde ele acha que deve, em qualquer hora, porque é um tolo e põe tudo a perder. É ou não é verdade? Por isso que ele diz que a sabedoria é o principal, e ele diz, adquire, pois, sabedoria não é algo que a gente nasce, é algo que a gente adquire. Eu já preguei nas outras ministrações, que paciência é adquirido, sabedoria também. Sabedoria não é algo que você nasce, que está intrínseco. A sabedoria a gente desenvolve. Então põe isso agora no seu coração. Fala comigo. Sabedoria é a coisa principal, se eu quero ser bem sucedido em qualquer área da minha vida. Olha o que está escrito ainda agora a respeito de sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 2. Provérbios capítulo 1, versículo 2. Diz o seguinte: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de prudência. Então, olha o que ele está dizendo. Que a sabedoria é principal, mas ela só vem para quem quer conhecer a sabedoria. Quem quer conhecer a sabedoria para tornar-se uma pessoa mais sábia. Então é algo que a gente adquire, mas a sabedoria a gente vai conhecendo aos poucos, devagarzinho. Nós vamos conhecendo. Agora, como é que eu posso então conhecer a sabedoria? Abre comigo então, por favor, lá no livro de Provérbios capítulo 9, versículo 10. Como é que eu vou conhecer? O que é uma pessoa sábia? Como é que é isso? Então olha aqui, o que ele está dizendo. Se você quer conhecer a sabedoria, ter ela como principal fundamento na sua vida para dar certo, você quer conhecer? Então a primeira coisa que você precisa conhecer da sabedoria é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é toda a sabedoria, mas é o início, é o começo. Não tem sabedoria sem temor a Deus. E quando ele está falando de temor, irmão, ele não está falando de medo. Não.
Não está falando de temores que me faz fugir. Não está falando de temores que me paralisam. Não está falando de temores do mal, do maligno. Ele está falando de temor no tocante a respeito. Quando ele está falando de temor, está falando de submissão. Quando ele está falando de temor, ele está falando, dizendo, olha, eu quero simplesmente estar debaixo das suas mãos, não porque eu tenho medo do Senhor, mas porque eu te respeito, como meu único Senhor e suficiente Salvador. Isso é temor. Sabe o que é temor? Temor é eu ver o mal do lado esquerdo e ver o que é certo do lado direito, e a minha alma está gritando, a minha alma está gritando, e a minha alma está gritando, faz aquilo que é errado, a alma está gritando, a carne está gritando, faz aquilo que está errado, e a alma está gritando, fala assim, vai lá, satisfaça o seu desejo, mas aí, debaixo da sabedoria, debaixo do temor a Deus, você faz igual José. Igual José. Abre comigo lá, por favor, no capítulo 39 de Gênesis. 39 de Gênesis. Gênesis 39. Para você ver a sabedoria. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial, capitão da guarda, homem egípcio, comprou na mão dos ismaelitas. Vamos lá para o versículo 7 logo, para dar mais certo, andar mais rápido. Não, vamos pegar o versículo 5 e o 6 primeiro, para depois você entender. Aconteceu que desde que pusera na sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que ele tinha e a casa e no campo. Versículo 6. Deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Então era um cara bonitinho todo. Ontem eu preguei sobre isso, que ele cuidava da aparência dele, né? Como ele cuidava da aparência dele, olha o que está escrito no versículo 7. Depois dessas coisas, quando ele estava lá, ele era o terceiro na hierarquia. O Potifar, a mulher dele, depois ele. Mas, como ele cuidava de tudo, ele estava até acima de Potifar, porque Potifar não sabia o que entrava, o que saía, deixava tudo na mão de José. Então José tinha o poder. De repente, José foi provado. De repente, aquela obra que estava sendo edificada na vida de José foi colocada à prova. E a aprovação era: será que José é um homem sábio ou é um homem tolo? José é um homem sábio ou é um tolo? Olha o que está escrito. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs seus olhos em José e disse, deita-te comigo. A mulher do Potifar, gente. Interessante que quando a gente lê aqui rapidamente, pensa o seguinte, uma mulher foi e colocou os olhos em José. Não era qualquer mulher, querido. Era a segunda mulher na hierarquia, porque antes só tinha a rainha, esposa de Faraó. Depois era a mulher do general ali, mulher de Potifar. Então era uma mulher extremamente bonita, extremamente cuidadosa, zelosa, com aparência, perfumada. Então não foi qualquer mulher, porque qualquer uma não tenta ninguém. Então ele foi tentado por aquilo que era de mais especial que tinha lá na época. E era uma mulher que era superior, que era a patroa dele. Ela chegou e falou, deita-te comigo. Olha o que está escrito ali ainda. Versículo 8. Porém ele o que? Recusou e disse à mulher de seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Versículo 9. Versículo 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então olha aqui a sabedoria.
Ele não disse, eu não vou deitar com você. Ele não afrontou ela, ele não empurrou ela, ele não disse nada para diminuir aquela mulher. Ele apenas chegou e falou, olha, eu era lá na minha casa, fui vendido como escravo. O meu Senhor colocou sobre tudo, eu sei quem eu sou, mas vedou você. Mas escuta, preste atenção. E eu não vou pecar contra você por causa do meu cargo. Não é o cargo que me impede de pecar ou seja, de ter algo com você, não, mulher. Porque você é uma mulher bonita, você é uma mulher charmosa, você é uma mulher atraente. Não é o meu cargo que impede de ter alguma coisa com você. O que impede é a minha sabedoria. A minha sabedoria me leva a ter temor do meu Deus. Ele diz, acaso, como eu, pois, faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Ou seja, ele estava usando o temor do Senhor, respeito ao Senhor. Ele estava escolhendo o caminho da santificação, da pureza, dizendo, eu tenho temor a Deus, e eu quero parar aqui para ajudar você. Quantas vezes eu ouvi, nesses anos, quando um homem chega, assedia uma irmã em Cristo, a irmã chega e diz o seguinte, eu não posso ter nada com você não, porque eu sou casada. Quer dizer que não fosse? Teria. Eu não posso ter nada não, porque eu sou evangélica. Quer dizer que se não fosse evangélica, iria. José não fez isso. Eu não vou dormir com você, não vou ter intimidade com você, por causa do meu cargo. A mulher fala, então eu tiro você do cargo, aí você dorme comigo. Você fica comigo. Ele falou, não. Eu não vou ter nada com você, porque eu não faria tamanha maldade de pecar contra o meu Deus. Eu tenho temor do meu Deus. Eu fui pego lá, na terra lá de meu pai, em Canaã. Meus irmãos covardemente me venderam. Eu pensei que estava acabado. De repente eu fui colocado nessa casa. E o meu Deus, a quem eu temo, começou a me levantar. E agora eu já sou simplesmente o segundo aqui na hierarquia. Potifar, depois eu. Ou o terceiro, como a senhora queira. O temor de Deus impediu ele de pecar contra a esposa de Potifar. Não foi o cargo, não foi a função, não foi o medo de Potifar, foi o medo, o temor de simplesmente entristecer o seu Deus. Isso é sabedoria, querido. Olha o que está escrito no versículo 10. E aconteceu que, falando ela, a cada dia, todo dia ela tentava José. Eu imagino que ela deve ter falado do cargo, da função, falado várias vezes. Mas ele não dava ouvido. Por que José não dava ouvidos? Por causa do medo de Potifar? Não. Por causa do cargo? Não. Porque ele não se interessava pela mulher de Potifar? Porque ela não era bonita, não era charmosa? Não. Ela era tudo que qualquer pessoa, homem natural, queria ter, em termos de aparência. Porque era uma mulher tola, na verdade. Vocês sabem disso. É só ver o que ela está fazendo, ver que era uma mulher tola. A aparência era bonita, mas era tola. Então, olha aqui. Para deitar-se com ela, estar com ela. Agora, olha o versículo 11. Sucedeu num certo dia, que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela pegou a sua roupa, dizendo, deita-te comigo. Nesse dia ele não falou nada. Ele simplesmente deixou a sua roupa na sua mão, fugiu e saiu para fora. Ou seja, o temor de Deus que estava no seu coração, que ele disse, acaso eu pecaria contra o meu Deus, faria tamanha maldade para pecar contra o meu Deus? Ou seja, eu tenho temor, eu tenho respeito, eu honro o meu Deus, eu estou submisso ao meu Senhor. É isso que ele estava dizendo.
eu prefiro ir para a cadeia do que cometer isso, ou seja, quebrar o temor que eu tenho diante do meu Senhor. Então, a coisa principal que nós podemos adquirir para dar certo é sabedoria. E para ser sábio, a primeira coisa que a gente adquire é temor de Deus. Porque o temor de Deus sempre nos colocará impedindo de possuir qualquer coisa que não seja nossa. Por isso que tem temor de Deus. Por isso que tem temor de Deus. Deixa eu dar aqui um testemunho aqui. Vamos pegar aqui, o pastor Miller está aqui ouvindo. O pastor Miller, durante um tempo, ele trabalhou na polícia. Ele trabalhava, gente, com as questões todas das compras, dos caminhões, dos carros todos que a polícia iria usar. Ele nunca me falou a respeito disso. Mas foi várias vezes, não falou a respeito do que eu vou falar ainda. Foi várias vezes a São Paulo para negociar com a Ford, negociar com a Renault, negociar com a Chevrolet, que é direto da fábrica, que vai comprar em grande quantidade. Mas você acha que eu sou inocente o bastante para não acreditar que quando as pessoas que estavam fazendo a negociação, algum deles não ofereceu alguma coisa para que ele pudesse fechar com aquela empresa? Fechar com a General Motors, fechar com a Ford, ou esse pessoal é santo? Hã? Nós nunca conversamos sobre isso. Mas eu não sou inocente o bastante para saber que pessoas ofereceram. Mas o que faria então? O que fez ali? O temor de Deus, que está no coração dele, nunca permitiu que viesse a aceitar qualquer coisa que não fosse o seu salário. Ou vocês acham que eu não sei? Que a gente não pensa? Que outras pessoas, outros oficiais, porventura não tenha tido de alguma forma, alguma vantagem? Uma viagem, um hotel, desconto num carro. Eu não sei se isso aconteceu com ele, mas penso eu, quando se trata de milhões e milhões de reais, essa possibilidade ela existe. Mas quando ele vai lá negociar, ele vai como José. Acaso faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Levaria essa propina e pecaria contra o Senhor e ficaria com o meu coração apertado, ficaria com o meu coração cheio de acusação. Então preste atenção. Temor de Deus é respeito. Temor de Deus é submissão. Temor de Deus é quando eu não vou tocar, não vou quebrar os meus princípios por causa de coisas pequenas, por causa de coisa boa. Deus tem os seus métodos para nos levantar e colocar lá em cima. Isso é sabedoria. Isso é a sabedoria. Agora, aí você diz para mim, levanta sua mão na sua casa e fala: Deus, me enche de sabedoria, faz de mim um homem sábio. Ah é? Você quer sabedoria? Então olha o que está escrito agora no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, faça o que, gente? Peça a Deus. Peça a Deus. Então quer dizer que eu não nasci com sabedoria. Eu vou adquirindo? Eu tenho que colocar ela como principal e eu tenho que entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo. Mas se eu quero adquirir sabedoria, eu tenho que pedir a Deus. E ele fala:
se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que nos dá o quê? Liberalmente, e o não lança em rosto se lhe é dada. Ah, quer dizer então que eu tenho que pedir sabedoria? Mas veja como eu tenho que pedir. Olha o versículo 6. Mas peça, porém com fé, em nada duvidando. Então você tem que pedir sabedoria e não pode duvidar que Deus vai pegar você que ainda é tolo, que age como um tolo, que age como uma tola, que fala como uma tola, que fala como um tolo. Você vai pedir de sabedoria para Deus hoje e vai falar: Deus, me enche de sabedoria, me ensina a falar na hora certa, calar na hora certa, me ensina a ter as palavras certas, no local certo, da maneira certa. Então, mas peça e não duvide, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então não pode ter dúvida, você tem que pedir com fé, tendo a certeza de que vai alcançar. Versículo 7. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, quando você for pedir, tenha convicção, saiba o que você está pedindo. Eu estou pedindo sabedoria para Deus. Então eu peço sabedoria. Certo? Certo. Então agora Deus vai trabalhar para você desenvolver a sabedoria. Como? Para nós encerrarmos, olha o que está escrito aqui. Capítulo 8, versículo 12. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com o quê? Com a prudência. E acho o conhecimento dos conselhos. Então, quando você pede a Deus sabedoria, Ele vai colocar situações na sua vida para que possa desenvolver a sabedoria ou continuar sendo tolo de sempre. Exemplo, vamos partir do pressuposto que você está com a rilia, está com a rixa, está nervosa, está brigada com seu marido. E hoje você está ouvindo a palavra sobre sabedoria. Seu marido te atacou e você, como uma tola, retrucou. Me perdoe, tá certo? Você retrucou. Só de você retrucar já mostra que você não é sábia. Que você tinha que esperar ele baixar a guarda, baixar a poeira, ficar tranquilo, acabar o nervosinho para conversar com a peça rara. Mas então agora, hoje, você está sendo despertada para o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Você vai pedir a Deus sabedoria. Aí o que vai acontecer? Deus vai colocar uma situação nova com seu marido. Seu marido vai ficar com raiva por coisa pequena, e ele vai começar a levantar a voz para você. Aí você, prudentemente, com prudência, eu, a sabedoria, habito com a prudência. E você, com prudência, vai ficar calada. Você vai dizer: eu não vou conversar com você agora, porque essa não é a hora. Se nós conversarmos desse jeito, nós vamos brigar. Ah, mas eu não vou conversar, você me perdoe. Gosto demais de você, meu marido, mas eu não vou conversar. Isso é prudência. Está vendo aqui? Eu peço prudência. Aí Deus me coloca uma situação para eu desenvolver a prudência. Sabedoria não é um produto que a gente compra ali no mercadinho, não. A sabedoria é adquirida, ela é desenvolvida, a gente vai conhecendo. Então uma mulher que é prudente, quando vê o marido nervosinho e nervosaço, nervosudo, na hora que ele pai põe o dedo ali, você vai olhar para ele mansamente, sem criticar, sem ficar balançando a cabeça, sem fazendo caras e bocas, ou seja, desfazendo dele. Não, você vai olhar com
ternura, com afeto e com prudência, porque você a partir de agora decidiu ser uma mulher sábia, e com prudência você vai dizer: eu não vou discutir com você, meu marido, eu não vou brigar com você, meu marido. Se nós formos conversar agora, vai rolar no chão, vai sair faca, olha a faca. Então uma pessoa sábia, ela é o quê? Prudente. Ela sabe a hora, mas bicho, se eu calar, ele ganha a batalha. Mostra então que você é tola. Porque você comeu o reggae dele, ou seja, o reggae maligno de achar que vocês dois estão no ringue de MMA, para ver qual dos dois nocauteia o outro com a língua. Joga o outro a nocaute com a língua. Porque o que mais humilhar o outro, mais xingar o outro, mais desfazer do outro, é o que vence. Minha amiga, aquele que prevalece na discussão com a língua é o tolo. Aquele que cala, parece que é um tolo, parece que é um perdedor, parece que é uma pessoa covarde. Mas não, quando você está diante de um marido, que ele está todo nervoso, e você para de falar, aquieta sua alma, isso não é coisa de tolo, não é coisa de boba, não é coisa de uma mulher covarde, não é coisa de uma mulher que está correndo, é coisa de uma mulher prudente e que usa sabedoria. Quer ver sabedoria em outra situação? Você tem filho. E o filho está aprontando. Chega uma hora que você, parece que está espumando pela boca. E você está tomado de raiva. E tomado de raiva, como um tolo, você parte para cima do seu filho para simplesmente disciplinar ele. Não, você vai abater mesmo, você não vai disciplinar seu filho. Você não vai gerar disciplina desse jeito. Mas você quer ser sábio? Você está com raiva? Engole a raiva. Vai fazer uma caminhada evangélica. Vai orar. Passa a raiva. Isso é prudência. Porque se você bater nele com a raiva que você está, no final você vai ter que pedir perdão, porque você pecou contra Deus, pecou contra ele e com a sua mulher, que vai estar com raiva de você, inclusive. E a mulher que bate no filho com raiva, vai arrumar problema com o marido, vai arrumar problema com Deus, vai ter que pedir perdão para filho. Mas a mulher prudente, ela pega, engole seco, toma um copo de água gelada e vai para uma caminhada de oração, passa toda a raiva. Depois que passou toda a raiva, agora com prudência você vai conversar com o menino, e se for preciso disciplinar, você vai escolher o melhor jeito de disciplinar essa criança. Isso é sabedoria. Quantos estão entendendo? Isso é adquirido. Olha o que ele diz ali: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Mas vamos partir do pressuposto que você é uma pessoa que ainda não consegue desenvolver a prudência. Mas ele diz que a sabedoria, eu acho conhecimento dos conselhos. Isso é sabedoria. Você não está dando conta de lidar com o problema? Busca os conselhos. Isso é coisa de gente sábia, gente. De gente sábia, de gente que tem temor a Deus, porque quem tem temor a Deus não quer errar, não quer pecar, não quer atingir o outro. Você não está conseguindo lidar com seu filho? Peça conselhos. Não está conseguindo lidar com a esposa? Peça conselho. Não está conseguindo lidar com o marido? Peça conselhos. Isso é sabedoria. Busque alguém que tem maior maturidade, que sabe entrar, que sabe sair, que já passou por essas fases, e esta pessoa vai ajudar você a tomar a decisão certa. Isso é adquirido. Mas tem pessoas que falam: eu não submeto a ninguém, eu não escuto ninguém. Eu ouvi de uma mulher aqui essa semana, 2 semanas atrás: eu não ando pela cabeça de ninguém. Ela falou isso para mim na lata, assim, lá dentro do PC ali, do pavilhão de comando. No aconselhamento, ela falou: eu não ando pela cabeça de ninguém. De ninguém. Aí depois, quando chegou no final da conversa,
Ela tinha me falado da idade dela, com 50 anos. Eu perguntei para ela, vamos ver aqui um negócio. Como é que está a sua área de negócio, de trabalho? Péssima. Como é que está a área financeira? Péssima. Como é que está a sua área emocional? Desequilibrada. Como é que está a sua área afetiva? Solteirona, terrivelmente abalada. É mesmo? Como é que está a sua criação? Ela tem filhos. Como é que estão os filhos? Horrível relacionamento. Eu falei, então vem cá. Profissionalmente você está terrível. Financeiramente terrível. Emocionalmente terrível. Afetivamente terrível. Com o filho terrível. Espiritualmente terrível. E é você que está dizendo que não vai escutar ninguém? Será que as decisões tolas que você tomou até hoje, que fez você estar na minha frente, dizendo que você está um fracasso como pessoa, é você que quer agir como um tola mais uma vez, dizendo que não vai escutar ninguém? Então, vamos fazer um negócio? Você me perdoe a sinceridade, mas infelizmente eu não posso te ajudar. Eu vou te dar um conselho para você não perder tempo. Levanta, vai embora, minha amiga. E vai porque você já sabe tudo sobre a sua vida. Deu errado até agora, tomar mais umas decisões que faz ficar errado, não faz diferença. Aí você fala, bispo, você falou desse jeito com ela? Claro, porque ela desde o início estava dizendo que não precisava de conselho e não andava no conselho de ninguém, então o que ela estava fazendo ali? Parte do pressuposto que ela quer ajuda. E se quer ajuda, não pode ser do jeito dela. Porque do jeito dela, deu errado até agora. Ela tem que mudar a cabeça para ser do jeito de quem? Do meu jeito? Não. Do jeito que está na Bíblia Sagrada. Que vocês sabem que eu aconselho sempre dentro da Bíblia. Não é meu conselho. É o conselho do Todo-Poderoso. Ela tem que se abrir para esses conselhos. Eu falei, vá. Ela foi. Pensei. Ficou magoada. Ficou chateada comigo. Passou 3 dias, bispo, que dia que você pode me atender? Eu fiz, de surdo e mudo. Esperei 2 dias, ela foi e ligou de novo. Eu falei, pronto. Ela veio, e aí, como é que vai ser? Não, bispo, eu estou disposta a entrar, a submeter, a andar nos conselhos que o senhor tem para mim. Não, falei, certo, os meus conselhos vêm da Bíblia. Cheguei para ela e falei, eu quero ver você na reunião, no domingo que vem, que foi a semana passada. Não, eu não posso vir, não posso vir. Querida, você quer me ajuda? Você tem que estar no culto às 18 horas. Não, mas, querida, ou é do meu jeito, ou nós não vamos fluir, né, amiga? Você quer conselho que vem de Deus? Quer conselho para dar certo? Faz o que eu estou lhe pedindo. Aí eu vou ver. E eu pensei comigo, se ela não vier, não vou ficar perdendo tempo com esse negócio. Moral da história, quando chegou domingo, estava ela aqui na igreja. Aí chegou aqui e falou, veja o dia que você pode me atender, porque o negócio eu estou sentindo que as coisas estão mudando para mim. Olha para você, nem começou o processo, Deus já começou a agir. Porque quem tem sabedoria, gente, cadê o texto lá? Por que tirou o texto? Quem tem sabedoria, tem prudência. Quem tem sabedoria, aceita conselhos quando é necessário. Busca conselhos quando é preciso. Não faz do seu jeito, não faz da sua maneira. E Deus vai colocar situações na minha vida e na sua, para que venhamos a pedir conselhos. E eu quero terminar para você dizendo. Aí você fala assim, bispo, e aí como é que fica então você? Olha, todos os problemas que saem do trivial, do dia a dia aqui da igreja, porque como todo trabalho aqui tem uma rotina. É ou não é? Tem uma rotina. Aquilo que é rotina, todo mundo já sabe. Tassi, que trabalha comigo aqui, já sabe. Andrina, Lil, já sabe. Os pastores já sabem a rotina que a gente tem. Mas tem coisas que acontecem que saem da normalidade, que saem da rotina. E eu sei que aquilo, se eu tomar a decisão errada, eu vou sofrer o dano. Mas aí eu não sofro o dano sozinho, a nossa congregação sofre o dano. O que eu faço? Olha, o pastor Miller está aqui, eu vi ele aqui, deixa eu ver aqui, está aqui. Quantas vezes, ele às vezes está no trabalho dele, eu sei que ele está ocupado, mas eu chego, ligo assim, porque quando eu vou falar com ele lá, principalmente está no trabalho, de maneira muito respeitosa o tempo inteiro, porque eu sei que ele está no trabalho, eu falo, pastor Miller, você tem um tempinho para me escutar? Não, bispo, agora não tem, então, tudo bem, quando você puder, você me liga. Pronto.
Ah, mas ele tinha que me atender agora. Não, não tem não. Querido, eu sei hierarquia. Ele tem que submeter ao trabalho dele lá, ao negócio que ele está fazendo. Aí quando ele fala assim, posso te ouvir? Posso. Para ele, pastor Jorge também lá na Petrobras, ligo para ele, bispo, agora eu não posso falar. Na hora, não fico chateado, mas, pelo contrário, porque funciona assim, isso é hierarquia. Ele tem que submeter ao negócio, ao trabalho dele. Mas quando ele fala, eu posso falar, aí eu vou, explico o que está acontecendo, cada detalhe. Quando eu termino de explicar, o que você acha? Eu peço conselhos. Ou então eu tenho que informar, está acontecendo isso e isso. Eu não é pastor Miller e pastor Jorge. Eu ligo para pedir conselhos. Porque ele pode ver de uma maneira que eu não estou vendo. Ou talvez nós estejamos vendo do mesmo jeito. E às vezes se ele vê de um outro jeito, eu argumento. Se minha argumentação foi convincente, glória a Deus. Se não foi, a argumentação dele é melhor, vamos andar no argumento dele. Por quê? Porque isso chama-se prudência, gente. Isso chama-se conselho, isso chama-se sabedoria. Quem tem sabedoria busca não fazer errado. Sabedoria é isso. É prudência. É conselhos. Amém? Já passou o nosso horário, olha, meu Deus do céu. Ou o assunto está muito chato, ou está muito bom. Fica de pé onde você está agora, e eu vou orar por você, orar pelas nossas vidas, para que Deus nos enche de sabedoria. Nos enche de sabedoria. Quer prosperar? Daniel 1:4. Cuida da sua aparência e busque a sabedoria. Senhor Jesus, fala comigo, Senhor Jesus, nessa tarde, eu te peço, de todo o meu coração, faz de mim uma pessoa sábia, uma pessoa, meu Pai, que tenha a sabedoria que vem de Deus. Enche o meu coração com o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Mas me ajuda, Senhor, a ser prudente. Me ajuda, Senhor, a buscar conselhos. Espírito Santo, muitas vezes eu faço do meu jeito e aí dá errado. Mas, Senhor, se eu buscar os conselhos certos, com os ungidos de Deus, o Senhor vai me orientar, e tudo vai dar certo. Isso não é, meu Pai, porque eu sou fraco, mas é porque eu sou sábio. E o sábio, Senhor, busca conselhos e adquire a prudência. Faz isso na nossa vida, meu Pai, para ser sábio, como era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nos enche com a tua sabedoria. É isso que te pedimos, como está escrito em Tiago 1, versículo 5. Põe a sua mão e faz de mim uma pessoa sábia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? E amanhã nós vamos continuar. Para prosperar, podemos ser dizimista e ofertante, é 50%. Mas você tem que ser uma pessoa que cuida da aparência e que é sábio. E amanhã nós vamos falar sobre como adquirir ciência para crescer em todas as coisas nessa vida. Amanhã às 15h, ok? Hoje, às 19h30, nós teremos a nossa live. Não deixe de estar conosco. Fechado? Deus abençoe você, te guarde, te dê a paz e te enche de sabedoria em nome de Jesus. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.